Boa noite, galera de casa. Boa noite a todo mundo aí do José Marcos Cash. Estamos aqui tomando a nossa água. E hoje o convidado é pra lá de especial. Pra lá de especial. Vocês vão dar muita risada, vocês vão aprender muito e vocês vão se inspirar com essa figura. Hélio Januário da Bertoldo. Scantec. Hélio Isso Januário aí. Bertoldo. Ué. O italiano, O tudo italiano. bem? Tudo bem, Marcos? E você? Tudo ótimo, Hélio, Isso aí. tudo ótimo. Hélio Januário Bertoldo, se apresente aí pra galera de casa aí. Bora lá. Me chamo Hélio, né? Tenho 40 anos. Contar um pouquinho da minha história pra vocês. Isso se iniciou lá quando eu tinha meus 10 anos de idade, né? Seguindo os passos do meu pai, que sempre foi da área da mecânica, elétrica. Então, comecei ajudando ele como moleque, 10 anos de idade. Na época, Jacaré, 112, 113 recém-lançado. Aí começou aquela brincadeira de moleque, querer ajudar o pai e tal, se surge e tal, e acha que tá trabalhando, né? Aí, beleza, começou nisso, o tempo foi evoluindo. Surgiu a oportunidade do meu pai entrar na concessionária Scania, na Codema de Guarulhos. E nisso daí ele evoluiu profissionalmente e tal, e pra mim também, porque imagina aquele papo de pai e filho todo dia chegar em casa e falar de assunto que os dois gostam, né? Então era muito bacana. Minha mãe, que coitada, ficava com a orelha desse tamanho, né? Dois homens em casa falando de caminhão. E começou dessa forma, meu pai foi evoluindo dentro da empresa, e eu também naquela época tinha uma outra diretriz e tal, então a gente podia, no meu período de férias, eu pegava minha bicicletinha, rodava 27 quilômetros de bicicleta pra ir lá, ficar azucrinando meu pai, achando que tava aprendendo alguma coisa. Isso lá na empresa. Isso, na empresa. Isso. Pra galera de casa aí, Hélio, você falou jacaré. Jacaré é o quê? É Lacoste? É bolsa da Lacoste? Da Lacoste. Os fãs de caminhão vão entender o que é um jacaré. Os fãs raízes. Eu mexi naquilo dali na época. Eu arrancava, quem é das antigas vai lembrar, tinha aquele motor de partida KB, eu acho que tinha o meu peso. Eu com 10 anos de idade, aquele devia pesar mais do que eu. Eu magrelinho, meu pai ia lá, botava quente em mim pra eu arrancar aquilo lá e tinha que arrancar. E se desse errado, dava bronca, brigava, mas graças a Deus isso surtiu efeito, né? E eu fui evoluindo também, crescendo, aprendendo um pouco na brincadeira e tal, e surgiu a oportunidade em 2004 de eu estar entrando para a mesma rede que ele. Entrei inicialmente na Codema de Santo André, a extinta Codema de Utinga. Com o tempo, foi se vendendo muitos caminhões, a casa foi ficando pequena, foi para um prédio maior. E lá ficamos, se eu não me engano, até 2011. E de lá a casa fechou por uma necessidade e a gente acabou sendo transferido para a Codema de Guarulhos. Nisso, meu pai acabou saindo da empresa. E quando ele saiu, logo na sequência, eu fiquei, vamos dizer assim, quase que no lugar dele, assumindo o posto. E foi onde eu fui evoluindo profissionalmente. Por quê? Naquela época era um pouco mais difícil a questão de aprendizado, então hoje, como o pessoal sempre fala, tá tudo online, é tudo mais fácil. Antigamente não, eu pegava, ia de trem para casa, eu ia lendo a apostila, porque era aqueles manuais no fichário, eu não sei se você pegou isso nessa época, então era aqueles manuais que você tinha que pegar e ir lendo ali, não era isso que você salvava em PDF, não tinha nada disso. E eu muito interessado, e principalmente também não decepcionar meu pai, porque eu sempre tive isso, pô, meu pai é minha inspiração, eu quero honrar o legado dele. E continuei nisso daí, estudando, treinando, a empresa me dando treinamento e fui evoluindo, né? Entrei inicialmente como eletricista de auto, que eu acho que hoje foi extinta essa profissão, pelo menos, acho que na linha pesada, e fui evoluindo de mecânico, de eletricista de auto para mecânico 1, 2 e 3. Foi passando o tempo, foi montada uma equipe, a princípio, para atendimento externo de ônibus, porque é vamos dizer assim, um outro nicho diferente um pouco do caminhão. E a empresa decidiu seguir essa linha, em dar um atendimento específico, diferenciado para o pessoal do ônibus. E eu, mais algumas pessoas da equipe, a gente foi direcionado a fazer esse trabalho. E nisso daí também foi uma evolução para mim, porque eu sempre fui um cara muito tímido e eu tinha que ser um pouco mais comercial, tinha que estar indo no cliente, você também não pode, você tem que ter uma forma de conversar, você tem que ser uma pessoa transparente, passar confiança. Então isso para mim era uma novidade, eu ficava meio assim, ainda jovem, meio molecão, mas graças a Deus foi evoluindo, tudo foi dando certo. E disso daí, outras pessoas entraram no mesmo cargo que eu estava e eu fui evoluir novamente para a parte de consultor técnico. Fiquei um período também de consultor técnico, depois disso passei para a venda de serviço externo,
vendia contratos, contratos de manutenção, vendia peças, porque lá tem a diretriz de ser um vendedor de solução. Então você tem que vender o que o cliente precisa. E isso é perfeito. O cliente é ótimo. Não tem esse negócio de dividir, eu sou de peças, eu sou de caminhões e tal. Isso é bacana. E disso daí eu fiquei um bom tempo nisso e devido à experiência, porque eu sempre fui, vamos dizer assim, meio generalista. Minha área sempre foi de ofício elétrica, mas hoje não tem como a gente desmembrar a elétrica da mecânica. Os dois andam junto. Então, às vezes aparece uma falha no painel de mau funcionamento do APS, que é o sistema de processamento de ar. E se eu não souber como funciona a parte mecânica daquele componente, eu não posso simplesmente, vou trocar um módulo, vou trocar um solenoide e de repente é um problema mecânico. Então isso tem que estar linkado os dois. Eu não posso, às vezes acontece, às vezes em algumas empresas de ônibus, por exemplo, o cara vai trocar um sensor de ABS. Ele chama o borracheiro, ele arranca a roda. Ele chama o mecânico, ele arranca o tambor. Aí vem o eletricista, troca o sensor. 3 pessoas para fazer um serviço desse. Então Você junta os 3 num só. Isso, junto 3 num só. Então é uma solução definitiva. Hélio 3 em 1. É igual aquele som que tinha antigamente, né? 3 em 1. Não pode lembrar? O 3 cabeças, 3 em 1. Isso. E nisso, beleza, a gente ficou nisso daí. Eu passei a ficar na parte de suporte técnico ao cliente. Então, se o cliente tinha algum problema externo, de repente os técnicos não conseguiam resolver, a gente ia até lá para estar dando assistência, dando suporte. Então a gente fazia de tudo para tratar o cliente de uma forma diferenciada e isso, consequentemente, render vendas para a empresa. E fiquei nisso daí um bom tempo e a minha última função lá foi como encarregado de oficina. E o ciclo se desfiliou ali em 2021 e foi onde eu criei a minha empresa, a Scantec. Qual? A Scantec. Isso, Scantec. É diagnóstico e consultoria Scania. Isso aí, Scantec, galera. Quem tiver. A Scantec trabalha especificamente com ônibus ou também com caminhão? Hoje, vamos dizer assim, 95% dos meus clientes são ônibus. Porque hoje, como que eu posso falar para você? É um segmento um pouco mais carente. Porque às vezes você leva, não sei se nas outras marcas são assim, mas você leva o seu ônibus em alguma concessionária e às vezes o pessoal não tem aquela expertise do ônibus, porque querendo ou não, é diferente. O produto é similar, mas a aplicação é diferente e tem muitas coisas que acabam, por um lado, dificultando e por outro, ajudando. Então, devido a essa necessidade do mercado, e como eu já trabalhei nessa área indo até o cliente, eu decidi encarar essa façanha de estar entrando nesse segmento do ônibus. Focar em ônibus. Isso. Quais são as principais diferenças, assim, do caminhão para o ônibus que você citou aí, que existem essas diferenças, assim? Um exemplo. Hoje, se a gente for analisar um caminhão, ele é feito na linha de montagem. Se você fizer 100 caminhões, 6 vão estar montados exatamente iguais. Já no ônibus, eu não sei se todo mundo sabe, mas quando você compra um chassi de ônibus, ele vai somente, realmente, o chassi, é só o esqueleto. E você escolhe, dependendo do seu segmento, se você vai querer a carroceria A, B ou C. Quer dizer que se eu montei o ônibus aqui, José Maquete, eu vi o ônibus lá bonitão do Leonardo lá, tomar uma cachaçinha lá no show do Leonardo, vi o ônibus do Leonardo. Aquela carroceria ali foi feita especificamente para aquele ônibus ali. Porque você pega um exemplo, vamos falar aí de um Marco Polo G8. Se a gente for analisar, a gente olha, às vezes, do lado de fora, a gente não imagina o que tem lá dentro. Às vezes você acha que, pode ter 64 lugares, pode ter 30, pode ter 40. Ou, geralmente, quando é para artista, a parte de baixo é a parte do artista, que, vai ter uma cama, vai ter uma TV e tal. Um ambiente um pouco mais diferenciado, em cima vai os músicos. Então, para cada tipo de situação, você vai ter uma carroceria diferente. Aí que começa a ficar um pouco mais complexo para a parte de manutenção. Porque se a gente for analisar um exemplo, um ônibus DD, um 2 andar, o que acontece? Ele é tudo muito compacto, tudo muito justo. E às vezes o encarroçador, ele não vou dizer que ele não segue, porque toda marca tem o seu manual do encarroçador. Então tem locais para você acessar para fazer a manutenção, você precisa ter alçapões, ter um espaço diferenciado e às vezes não tem. Então isso acaba dificultando e talvez por isso alguns mecânicos não queiram ter um certo receio de atender o ônibus. Porque, nossa, mas o ônibus é complicado e tal. Tem coisa que é mais fácil no ônibus, tem coisa que é mais difícil. Um exemplo, se eu for trocar uma bomba d'água no caminhão, eu vou bascular a cabine, vou colocar a trava de segurança, vou ter que tirar a correia e tal, uma posição mais complicada, vou esgotar o líquido de arrefecimento. Já no ônibus, você abriu a tampa, tá a bomba d'água ali. Então tem serviços que são mais fáceis, tem outros que são mais difíceis.
Uma outra característica do ônibus, que pelo fato dele ser um produto um pouco mais artesanal na montagem, cada carroceria tem o seu padrão, e às vezes na mesma encarroçadora, ele é montado de turnos diferentes. Então, você olha o carro 1 da sua empresa, ele foi montado de uma forma, o carro 10 está montado de outra. Então, às vezes, a forma de manusear, de prender os chicotes, acaba dando algum problema, que é onde complica um pouco mais. Você imagina um chicote com 15 metros, dessa grossura de fio, para você achar um fio quebrado. Hoje, ainda bem que a gente tem alguns dispositivos que nos ajudam a estar fazendo isso daí. Tem alguns aparelhos, no exemplo, pô, tem um chicote de 15 metros. Esse chicote quebrou. Como que eu faço para identificar onde esse fio quebrou para não perder tempo? Vou lá te passar um orçamento de, sei lá, 10 horas. Inicialmente. Pô, mas será que eu vou encontrar? Talvez não. Então, hoje o pessoal tem que se aperfeiçoar um pouco mais e procurar um pouco mais de soluções. Um exemplo, existe hoje um aparelho onde você injeta um sinal, um exemplo, pô, eu quero saber se esse fio quebrou daqui até aqui. E eu não quero sair desmontando o carro inteiro, para não tirar a originalidade e tal. Eu injeto um sinal aqui, eu venho com uma sonda passando por cima do chicote, ele vem bipando. Pi... Na hora que ele para de bipar, pode abrir ali que o chicote está quebrado. Suponho que a Scantec tem esse aparelho. Temos. A Scantec Isso. tem. Então, é tudo isso para ajudar num diagnóstico mais preciso e rápido. Então, isso otimiza tempo para o cliente, porque você sabe que seja ônibus, seja caminhão parado, isso é perca de tempo, é disponibilidade, um monte de coisa que impacta. E a gente está sempre se aperfeiçoando, é treinamento, para estar sempre atendendo o cliente bem. Ônibus, você atende ele. Já aconteceu de atender em SOS, Hélio, com ele carregado de passageiros? Acontece. Hoje eu não vou dizer que eu evito, mas tem situações em que realmente é necessário. Porque o ruim de você estar atendendo um ônibus em SOS na rua, às vezes, um exemplo, ele dá um problema no motor. Eu não consigo ficar com o motor ligado. Imagina eu com 64 passageiros na beira da estrada, então é um risco maior. Então tem que ter essa brevidade para estar atendendo, tem que ser mais assertivo ainda. Tem a questão da questão do o passageiro hoje, é o que eu sempre comento, né? A carga fala. A carga tem celular, a carga filma e tal, e isso às vezes é complicado para o empresário. Você imagina, sei lá, o cara tem um compromisso, ele tem que pegar um voo, tem uma reunião importante em outro estado, tem um médico ali que precisa fazer uma cirurgia, aquele ônibus quebrou. Então você tem noção do que aquilo ali envolve? Então é uma responsabilidade muito grande para a gente na hora que a gente se compromete e fala, eu vou atender, eu vou estar em tal horário. Então a gente tem que ter essa como que eu posso te dizer? Esse cuidado, Esse feeling, esse cuidado. de atender o cliente bem, né? E resolver de uma forma rápida, ágil, para evitar os transtornos. Mas com essas ferramentas que você citou, a Scantec está preparada para esse tipo Sim. de Alguns atendimento. problemas eu consigo resolver um pouco mais rápido, outros não, né? Porque vai do nível de complexidade. Lembrando que, por questões de segurança, o ideal, o melhor dos mundos é mexer um ônibus sempre em uma valeta. E às vezes na estrada, às vezes não. Você nunca tem uma valeta. Você tem que calçar o carro e tal. Porque, às vezes pode ser um carro novo, mas se você ergue aquela suspensão em uma bolsa estoura, é uma vez o Hélio. Então tem que tomar todo esse cuidado, sinalizar o carro na via. Então tem que ficar atento quanto a isso. Esse é um diferencial que eu já vejo para o caminhão. O caminhão, não vou dizer que ele tem menos importância, mas às vezes é um pouco mais fácil de resolver. Se o caminhão ele quebra lá na estrada, informa lá a central e pô, quebrou. Primeira coisa, vamos ver se tem alguma base próxima, vamos direcionar um outro cavalinho, engatar essa carreta e levar embora. Então fica um pouco mais fácil, só que no ônibus não dá. Mas eu tenho uma novidade para te contar, viu, meu amigo? No mundo do e-commerce que a gente vive hoje, isso tá difícil também. Isso tá difícil. Mas devido à alta demanda, isso é bom. Tá tudo cronometrado. Aquele iPhone 15 que você comprou, que tá aguardando, que fica aqui na telinha do celular. Ó lá, tá vindo ali, vai chegar. Chega hoje, tal hora. Hoje. Deu problema, nem sempre tem um carro por perto também. Então, hoje com o e-commerce, que é uma nova tendência, as pessoas acostumaram-se a comprar, também no mundo do caminhão está começando a surgir essa dificuldade, assim, essa necessidade de ser mais célere, mais rápido na resolução dos problemas. Cada vez mais. Mas, como você falou, no ônibus é uma carga humana, você tem que ter ainda mais cuidado. Porque tá todo mundo hoje, na geração de hoje, com isso aqui na mão, filmando, e às vezes uma imagem não explica o que fato aconteceu naquele momento. Vamos supor, às vezes estou eu de uniforme, ou o próprio motorista com o uniforme da empresa, o nome da empresa no ônibus, e o pessoal tá ali, às vezes você tá ali
fazendo das tripas corações, só que o cara tira de contexto. Ó, um absurdo, um ônibus novo do ano e quebrado. Ó, o mecânico tá aqui, já tá há 2 horas, eu acabei de chegar. É complicado, então a gente entende a revolta da pessoa, porque a gente quer viajar tranquilo. Motorista também, quem comprou o iPhone 15 Pro Max também, quer ter isso daí, né? Hoje a gente não tem paciência de pegar o celular e ficar vendo vídeo de 1 minuto. Então, para você prender a pessoa nisso daí já é complicado. Imagina ele ficar 1, 2 horas na beira da estrada. Então é complicado também, né? É ótimo, é excelente, Hélio. E quais são as principais características, assim, do trabalho com ônibus na garagem, assim? Quais são, o que é tão diferente, assim, do caminhão com relação ao trabalho no caminhão? Eu acho que o principal é a carroceria. Carroceria. O principal é a carroceria, tem um pouco mais de dificuldade. Eu mesmo, eu amo ônibus. Amo ônibus, era uma coisa que eu brincava na época que eu trabalhava em Santo André. Eu falava, eu vou embora de trem para não andar de ônibus. De tanta raiva que eu tinha de ônibus. Porque é complicado, porque, você se arranha, bate a cabeça, você se machuca, você se corta, às vezes entala. Um exemplo, tem situação onde você pega aí vamos citar um exemplo aí do Marco Polo, um 1350, que se você for trocar o reparo do trambulador, de um lado da carroceria tá as baterias, você não tem acesso. Do lado de lá tá o catalisador e a geladeira, você não tem acesso. O que você vai fazer? Você entra dentro da carroceria, arranca o alçapão ali do assoalho e vai ficar mais ou menos a distância de 1 metro. Você tem que enroscar as pernas embaixo da poltrona e ficar igual um morcego de cabeça para baixo. Então você vai lá, mexe, volta, espera o sangue voltar, vai lá de novo. E às vezes o pessoal fala, pô, mas o serviço ficou tanto, pô, mas vai demorar X horas. Porque um mesmo ônibus da minha empresa fez um serviço na metade do tempo. Só que para ele tá vendo o reparo de um trambulador. Só que a carroceria é totalmente diferente. Você pega um carro toco, 4x2, você abre aqui, tá o trambulador aqui, você trabalha com a mão. Então tem esse nível de dificuldade e a gente tem que passar isso para o nosso cliente. Porque às vezes vamos supor, às vezes você negocia com o gerente, com o próprio dono da empresa, com o gestor de manutenção, e às vezes ele não tem noção disso. Pô, por que esse aqui tem esse valor e esse aqui tem esse valor? Fala, a carroceria é diferente, a complexidade do serviço é diferente. Em si, o serviço é parecido, mas o acesso é complicado e às vezes leva mais tempo. Uma curiosidade que sempre surge aqui nesse podcast, Hélio, é com relação à qualificação dos motoristas. Em caminhão, tem muitos motoristas que não conhecem todos os recursos do caminhão. A gente citou aqui em um dos episódios aqui do Push to Supply, que é o segundo freio estacionário, por exemplo, Isso. que a galera não reconhece, alguns motoristas não conhecem esse recurso e estavam com o caminhão travado, fica o caminhão travado e permanece o caminhão travado porque não sabia. Já peguei vários exemplos assim. Sim, claro. Em ônibus, a galera conhece mais profundamente ou tem aqueles motoristas também que estão aprendendo que não conhecem todos os recursos que existem no ônibus? Ó, eu vou te falar, talvez, não sei se algum convidado aqui já falou esse tipo de situação, mas a gente tá passando meio que por uma escassez de mão de obra, seja de... Como que eu posso te falar? Generalizando, mão de obra braçal. Hoje você não acha borracheiro, eletricista, mecânico. Técnico, ar-condicionado, pedreiro, pintor, você não acha. E motorista também virou, mosca branca dos olhos azuis com piercing no umbigo. Mosca branca dos olhos azuis com piercing no umbigo. Eu conheço, galera. Então é complicado. Então hoje, vamos dizer assim, que o empresário ele tá meio que de mão atada. Então às vezes o cara chega falando, pô, eu tenho experiência, tenho isso, tenho aquilo. Algumas empresas aplicam teste no cara, outras não. Aí acontece esse tipo de situação. Hoje mesmo, antes de vir para cá, não era um motorista, mas já aconteceu situações do motorista, do cara tá com um problema na rua e falou, pô, eu mexi aqui, fiz o freio do carro, agora o carro não solta o freio. Pô, mas não solta o freio? Aí eu falei, pô, mas deve ser o boost stop brake, que o ônibus ele tem uma função, enquanto ele estiver com a porta aberta, ele aciona o freio por segurança, para você não arrastar um passageiro, porque inclusive assim, essa função, como ela funciona? Velocidade acima de 5 km por hora, você tenta abrir a porta, ela não vai parar. Quando o carro está totalmente parado, ele abre a porta. E o carro, enquanto a porta estiver aberta, ele corta o acelerador e aciona o freio por segurança. E o que acontece? Ele mexeu no freio, ele soltou o estacionário, mas o carro está freado, por causa do boost stop brake. O que eu tenho que fazer? Fecha a porta, engata o carro, não toque no acelerador, ele não acredita e tal, não sei o quê. E acontece bastante isso daí. Às vezes, porque esse sinal vem da carroceria. E às vezes essa conversa entre carroceria e chassi, às vezes acontecem uns ruídos aí. Então, o sinal sai, não chega no módulo.
Para o módulo Scania, se não chegou, eu não libero. Você fala, pô, como que eu faço? E agora não sei o quê. Pô, aí você tenta fazer algumas funções de segurança, é claro, o carro não pode andar com isso, porque inclusive a legislação não pode andar com isso desativado, mas acontece, pô, é o cara que não sabe às vezes usar um eco roll, que não sabe usar o retarder, o cara tá usando o retarder e o carro tá aquecendo. Pra galera aí de casa, o Hélio, o que é o retarder? A galera que não O conhece. retarder ele é um freio auxiliar, né, que é instalado no câmbio, onde ele freia somente as rodas da tração. Então, utilizando o retarder da forma correta, você tem uma frenagem bacana, você não aquece freio, você programa, ele tem a função que você ativa, eu quero descer a serra a 60 por hora. Se o carro dispõe de um OptiCruise, ele vai reduzir marcha, ele vai frear, você só segura o volante. Então não se torna uma viagem cansativa, às vezes o pessoal vê você descendo, sei lá, 60 por hora e o companheiro está descendo a 40, porque ele não tem um retarder. Ou às vezes ele tem um freio motor que às vezes não é tão eficiente. Fala, puta, aquele cara é louco. Mas não, tá tudo sob controle, o carro tá freando legal, tá desenvolvendo uma velocidade bacana e consegue chegar lá embaixo sem estar com lona cheirando, aquecendo, nada. E o principal, né, dessa questão do aquecer ou não. O retarder ele tem a sua faixa de rotação de uso correto, porque ele compartilha a mesma água, mesmo o líquido de arrefecimento do motor. Então você imagina o cara usando o retarder, além de ser menos eficiente, a 1000 RPM. Você imagina uma bomba d'água aqui. Agora você usando na faixa correta ali, que é a partir de 1800 giros, você imagina o fluxo de água, então é muito mais efetivo. Pra galera de casa anotar aí, qual é a faixa correta de utilização do freio retarder, Hélio? A partir de 1800 RPM. Se eu usei em 900 RPM, não vai... Não, ele não é eficiente. Não vai ter eficiência nenhuma. Não é eficiente. E isso pode acontecer. Devido a um motorista não estar treinado ou ele desconhecer do assunto, ele está usando o produto de uma forma errada e de repente ele, sei lá, abre uma ficha, um exemplo. Imagina para você chegar uma ficha de manutenção, freio retardo ineficiente. Ponto. Você vai lá testar, segurando, você testa na valeta, você anda com o carro na rua, normal. Aí você vai conversar com o motorista e fala, não, mas eu em 1000 RPM que ele não vai segurar mesmo. Mas por quê? Porque o cara, infelizmente, ele não tem esse conhecimento, não passou por um treinamento. Embora hoje, com a internet aí para ajudar, né? Tem alguns aplicativos, a própria Scania, aplicativo oficial, onde você pode pegar o número do chassi, colocar nesse aplicativo e baixar o manual do condutor. Onde você, pô, tô numa parada, tô tomando um café, tô em casa, tô esperando para fazer uma carga, uma viagem, você vai olhando ali. Então, às vezes, você não precisa nem do treinamento, você só precisa pegar alguns minutinhos do seu dia para estar lendo aquela informação, tá ali, é gratuita. E isso, quando você compra um veículo novo, vem o manual. Algumas empresas às vezes guardam, mas se a empresa não deixa com você, vai lá, baixa o aplicativo, coloca o número do chassi, você vai ter, pô, mas eu tô com um carro agora que não tem freio motor, freio retarder, freio motor. E ele vai baixar exatamente o manual daquele veículo. Você colocou o outro, vai vir aquele manual. Então, às vezes, de um carro para o outro, não é porque o carro é 25 que ele é igual. Não é porque, um exemplo, é um K370 que todos vão ser iguais. Então, você pode ter um carro com um tipo de configuração de câmbio, com um tipo de configuração de motor, com freio auxiliar, sem freio auxiliar. Então, tem tudo isso aí que varia, né? Eu utilizando o retarder, vamos lá que eu também aprendo junto com vocês aqui de casa, viu? Todo mundo aprende junto aqui. Se eu utilizar o retarder, se eu entender bem o conceito, eu gasto menos lona de freio. Sim, é isso aí. Então, o retarder é economia. Economia. Isso aí, quando bem usado. Quando bem usado, o retarder é dinheiro no bolso. É isso aí. Dinheiro no bolso. Hélio, você... Desde do Lacoste, desde o Lacoste lá, desde o velho e bom Jacaré, pra galera de casa aí que conhece de caminhão, sabe do que a gente tá falando? Uhum. Desde o velho e bom Jacaré, você viu a evolução dos motores e todos esses sistemas. Especificamente motor, o que é que mudou do Jacaré pra cá? O conceito básico continua o mesmo. Segue motor diesel. É o mesmo, tem a queima e tal, mas tudo foi se otimizando para melhorar a eficiência, porque hoje você pega lá na época do Jacaré, um motor 6 cilindros com 200, 300 cavalos. Hoje você pega motores com 6 cilindros aí que passam facilmente aí dos 500 cavalos. E, inclusive, com consumo muito melhor. Você fala, pô, mas o que mudou? Só que você vê que houve todo um aprimoramento, com a evolução da injeção eletrônica, com vários sensores, dispositivos que, hoje você pega várias marcas, tem turbina de geometria variável, turbina arrefecida à água, e isso melhora. Hoje você pega, que nem o pessoal fala
do clássico ronco do 113, que jamais na Terra terá um ronco igual ao do 113, aquela marcha lenta que, tipo, meu, eu acho que até quem não entende para assim e fica escutando aqui, fala, meu, aqui tem um negócio diferente. E isso é bacana. Só que hoje, com a evolução dos motores, são motores mais silenciosos e tal, porque é muito mais eficiente, não tem mais aquela queima de diesel desnecessária, aquela fumaça, claro, tem que seguir as legislações, né? O Sissão hoje não conseguiria descobrir no barulhinho. Eu lembro do Sissão, para quem não sabe, o Sissão era um mecânico pré-histórico, né, com todo respeito. Uma lenda. Uma lenda viva, que isso eu inclusive aprendi com ele pegava uma chave de fenda aqui assim, tinha algum ruído estranho no motor, ele pegava aquela chave de fenda e encostava aqui. Aí ele fala, quando ele fala ninguém entende, né, ele parece que é árabe. Ele fala desse jeito. Aí você vai mais ou menos pelo gesto, né? Parece que você já tá lá nas Arábias lá. Aí você pega. Aí você escutava o outro. Não, realmente, esse aqui, Sissão, tem problema. Então o Sissão era uma figura, né? Mas ele é acostumado com isso daí. E não, vamos dizer assim. É que o barulho, o motor era preparado para isso na época, Sim, porque tinha um sim. barulho mais clássico. Isso. O barulho ronco do Isso. C3 é mais clássico. Uhum. Hoje os motores têm uma. Sim, São mais silencioso. suaves, Nossa. são mais silenciosos. Hoje você pega um exemplo, os próprios motores aí da última geração Scania, até do H, você olha assim, parece um carro de passeio. Não tem mais aquele castanhado e tal. Mas por quê? Meu, tudo evolui, né? O que a gente fala, o conceito básico existe da mesma forma. A mecânica sempre vai ter o parafuso, vai ter o óleo. Mas, inclusive, você pega até o lubrificante hoje. Você vê motores do Euro 3 por Euro 5 por Euro 6, que evoluiu o lubrificante. Tem muita gente que inclusive, isso é importantíssimo, gente. Inclusive, para quem está aí com os veículos Euro 6, que, pô, eu vou usar o lubrificante do Euro 5. Meu, não pode. Não pode. Não pode, não pode. Pô, mas a viscosidade é similar. Gente, não pode. O engenheiro estudou tanto tempo, aquele motor foi testado exaustivamente por várias horas, milhões de quilômetros. Aí vem você e fala, não, eu vou mudar. Aí às vezes acontece, igual ver, pô, mas a tal marca é ruim, tal marca dá problema e tal, não sei o quê. Só que às vezes ele não conta, porque é o que eu digo, né? Toda história tem duas versões. E às vezes o cara só tá contando uma e não conta a outra. Pô, porque esse carro deu problema assim, assim, assado, tá me dando baixa pressão de óleo, porque me entupiu um catalisador por causa disso, por causa daquilo. Aí você vai no básico. Pô, mas e o óleo que você tá usando? Aí fica aquele clic, 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 clic. E às vezes o cara não tá usando. Meu, você paga hoje mais de 1 milhão de um caminhão e você quer pecar na troca de óleo, que hoje tem óleo para 40, 60, 90 mil quilômetros. Então a vida do motor, quanto que é um motor inteiro hoje? Então, um saco de dinheiro. Talvez 2 sacos de dinheiro. Talvez 2. E às vezes vai economizar no óleo é a vida do motor, né? Exatamente, exatamente. Há muita diferença. Há diferença de motor de ônibus para caminhão ou é tudo ali o mesmo conceito? Não, assim, o motor em si, ele é exatamente igual. Exatamente o que igual. vai mudar são alguns acessórios. Um exemplo, o sistema de arrefecimento do caminhão, ele tem lá uma viscosa, eletrônica e tal. Já no ônibus, não. Ele já dispõe de uma bomba de alta pressão e todo um sistema hidráulico para trocar um motorzinho que vai lá na hélice, girando a hélice. Essa bomba, ela vai acoplada numa flange do motor. Já isso já não tem no caminhão. Então, alguns dispositivos são diferentes, às vezes tubulação de água, tubulação de escapamento, porque é característico para aquele veículo. Mas, mecanicamente, algumas coisas mudam. Que é isso daí, tipo, o câmbio é bem parecido, o diferencial muda, suspensão é totalmente diferente, porque no caminhão, pelo menos no mercado brasileiro, ele não tem suspensão a ar na dianteira, já o ônibus são todos os eixos com suspensão a ar. Então tem SP, que é o controle de estabilidade. Então você pega hoje um ônibus aí dessa nova série 6, às vezes tem motorista de novo, talvez por desconhecer os recursos do carro, ele entra numa curva, aqui na Fernão Dias, pô, quando o carro entra na curva, o carro corta o acelerador. Na cabeça dele é um defeito. Pô, eu entro na curva, o carro freou sozinho. Ele vai lá, pô, é um defeito. E não é. Se ele tá fazendo aquilo, ele tá protegendo você. Ele tá vendo que o carro tá inclinando, que possivelmente pode gerar um acidente. Isso é o quem faz, é o responsável, é o ESP? ESP. ESP Isso, o controle ESP de significa estabilidade. controle de Isso, estabilidade? isso, controle de estabilidade. Aprender aí, galera. Então, isso é um sistema que é muito bacana.
Só que nessa última série ele tá bem mais aprimorado. Então você pô, mas o carro da geração anterior entrava na mesma curva a 90 por hora e não tinha isso. Então o sistema e como evoluiu os motores, igual a gente tá falando aí do Lacoste lá, ele foi evoluindo e para deixar o carro cada vez mais seguro. E o motorista não tá acostumado com isso. Então, você já tem que maquinar na sua cabeça que tipo, pô, eu preciso entrar na curva com um pouco mais de prudência, um pouco mais de responsabilidade para o carro não ter que atuar e salvar você e a turminha que tá aqui atrás. Exatamente. Atenção, galera da Scania, fazer patrocínio aí, viu? Estamos falando aqui do Lacoste, estamos falando dos caminhões aí, patrocinar o programa, galera. Que no meu caso, gente, eu sou um fã, quem me conhece sabe de que, tipo, eu sou fã incondicional. Se você quiser arrumar uma briga, você falar mal da Scania, gosto da marca, como eu falei, desde pequeno, acompanho toda essa evolução dos veículos. Hoje estou fora da rede, mas, continuo prestando serviço. E como o próprio nome da minha empresa diz, né, a Scantec é uma mistura de Scania com tecnologia. E eu sigo dessa forma, seja na área de diagnóstico, que eu vou explicar para você o porquê a área de diagnóstico, e também na parte de consultoria. E é justamente para dar um atendimento diferenciado para a turma. Às vezes o cara compra um ônibus, não tem uma entrega técnica, ou até um caminhão, porque às vezes o cara vai lá, um frotista, compra 100 caminhões, aquele monte de motorista, pô, vai lá, faz a entrega técnica, talvez fez a entrega técnica para você, só quem vai dirigir é o outro. Entendeu? Então, às vezes o cara não está usando a máquina da forma correta. E isso gera custos desnecessários. Né? E isso a Scantec faz. Faz. Um exemplo. Aproveita e já explica aí pra galera de casa a consultoria da Scantec, que tipo de consultoria a Scantec dá e o diagnóstico também. Sim, vamos começar pelo diagnóstico. Por que eu foquei mais no diagnóstico, principalmente elétrico? Não é que eu não mexa na mecânica, é como eu falei para você. Hoje não tem mais como desvincular um sistema do outro. Pô, só mexe elétrica, só mexe mecânica. É como eu explico para minha filha, Belinha, um beijo para ela. Pra gente arrumar qualquer coisa na vida, a gente tem que saber como funciona. Se eu não sei como funciona, eu não arrumo. Então existe hoje, infelizmente, muitas pessoas que são os chamados trocadores de peça. Eu acho, eu troco. Eu acho, eu troco. Eu acho, eu troco. E a conta? Então, o que acontece? Vamos focar agora na parte do ônibus. Geralmente, quem tem ônibus, tem garagem, tem manutenção própria. Só que hoje, com essa escassez de mão de obra, hoje o cara não tem o especialista em diagnóstico, porque hoje todos os carros são eletrônicos. Então ele não tem aquele especialista na parte eletrônica. E o cara vai trocando. O cara vai trocando, vai trocando. Quando ele já trocou um monte de coisa, fala, pô, vou chamar o Hélio. Beleza, me passa o histórico do carro. O carro tá assim, 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 assado e tal, não sei o quê. Aí eu chego lá, faço o diagnóstico. Ó, tem que fazer essa intervenção, tal, 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 tal. Você quer? Eu fiz o diagnóstico. Cobrei pelo diagnóstico e tal. Se você quiser que eu faça o serviço, eu vou te cobrar mais pelo serviço. Mas como ele tem manutenção própria, ele pode, um exemplo, me paga só o diagnóstico e, um exemplo, eu vou trocar o sensor da ABS. Ó, eu preciso tirar essa roda e tal para fazer o serviço completo, vai ser X. Mas se você quiser, eu só te cobro o diagnóstico e o mecânico ele desmonta aqui, ele concluindo o serviço, a gente testa e ok. Então, é por isso que eu foquei nessa parte, porque, de novo, é uma demanda do mercado, como está carente de mão de obra e principalmente de diagnóstico, então eu foquei nisso daí. Hoje eu trabalho com agendamento, porque no começo eu andava meio desorganizado. Porque isso foi como eu comecei na época que eu estava na concessionária. Essa demanda eu via que, se deixar você não volta para casa. De tanto serviço que tem, Porque, pô, tem serviço hoje para todo mundo. Você trabalhando, sendo transparente, profissional, honesto, tem serviço pra caramba. Então tem para concessionária, tem pro reparador independente, tem para todo mundo, desde que ele siga esses critérios. Quais são os critérios, né, Hélio? Não, a gente tem que ser profissional. Isso é importante. A gente tem que ser profissional, transparente, a gente tem que passar credibilidade pro cliente, porque imagina eu chegar, ó, seu José Marcos, eu acho, você falou, eu acho, na hora que você tem que trocar. Não. É uma coisa que é tipo assim, você imagina você um cirurgião, você tá fazendo uma operação no coração. Puta, será que é essa veia? Será que é aquela? Não dá, tem coisa que não dá. Não vale a pena, é igual hoje você vai mexer na parte de injeção. Se você tiver uma deficiência de injeção, um injetor injetando a mais ou a menos, você pode perder um cilindro e perder um motor. Então tem coisa que, ou é 0 ou é 1. Não tem margem. Então por isso que eu foquei nessa parte de diagnóstico. E graças a Deus está dando certo. Já na parte de consultoria, o que eu faço? Eu faço consultoria tanto na parte de manutenção, exemplo, pô, Hélio, eu tô com minha frota aqui e meu custo de manutenção tá elevado.
o meu nível de SOS está altíssimo. Um exemplo, tem cliente que às vezes ele agrega em determinadas empresas, então ele coloca lá, não, vou fazer a propaganda da minha empresa, ó, eu tenho uma frota com idade média de 5 anos e tal, não sei o quê. Para quem está contratando, ok, só que às vezes ele não tem aquela manutenção bacana. Então é aquele negócio que a gente fala, pô, os primeiros 5 anos, não sei se todas as marcas são assim, os primeiros 5 anos é tudo lindo e maravilhoso. Dos 5 anos em diante, o carro começa a pôr as garrinhas para fora. Então, alguns componentes que você vai ter que trocar. Você vai colocar genuíno, você vai colocar original, você vai colocar paralelo. Então, uma coisa que é de mim, que eu sou bem criterioso quanto a isso, vai ligado em módulo, tem que ser o genuíno. Tem que ser o genuíno. Porque às vezes você coloca lá sei lá, um sensor de pressão de óleo e ele te dá uma falha lá de baixa pressão de óleo. O carro tem proteção, ele corta o acelerador. Pô, um sensor de temperatura incorreto, o carro tá fervendo, ele tá marcando que tá normal. Sensores de câmbio mesmo, scanner, se você colocar paralelo, o carro não aceita, nem engata. Mas é novo, mas não aceita. Então são sistemas que é 1 ou 0, ou funciona ou não funciona. É binário. É binário. Entendeu? Então, às vezes, o pessoal nos contrata para isso daí. Tipo, eu quero baixar o meu custo de manutenção. Então, a gente vai lá, pô, ó, fechamos e tal. Ó, pelo panorama que você me passou da situação, eu acho que talvez em 6 meses aqui a gente consegue, pelo menos, dar uma alinhada. E desses 6 meses em diante, você seguindo tudo que foi orientado, daqui em diante você toca. Se de repente tiver algum desvio, a gente vem aqui, fecha mais alguns dias e a gente vai acertando até... É igual você pegar, vamos dizer assim, uma criança e começar a dar os primeiros passos. Ela vai escorando uma coisa, quebra outra. Depois você deu os primeiros passos, ok. Só que garagem de ônibus tem um problema grave que é a rotatividade de funcionários. Não sei se no caminhão é dessa forma e tal, mas o que que acontece? Eu vou lá, oriento um comprador, eu vou lá, oriento um gestor, eu vou lá, oriento um mecânico para fazer um diagnóstico correto, porque tudo parte dele. Se ele faz um diagnóstico incorreto, compra uma peça que é desnecessária, coloca no carro, não fica bom, vai para o estoque, fica obsoleto, talvez não use nunca mais, então tem tudo isso. Você vai ver no seu estoque, você tem milhões lá, obsoleto. Por quê? Compra errada. Aí você fala, pô, mas devolve o fornecedor, tudo sujo, cheio de terra de graxa, não dá. Então é complicado. Então, às vezes está tendo custos altíssimos devido a diagnóstico incorreto, devido às vezes qualidade de peça. Então essa parte que entra com a consultoria. Isso nessa parte de gestão de manutenção. Também um exemplo, pô, Hélio, eu tô no Paraná e tô com um problema no meu carro aqui, eu queria tirar uma dúvida com você, assim, assim, assado. Pô, tem coisa que é rápida, a gente consegue desenrolar ali no momento, porque assim, você imagina, você me contrata, eu tô prestando um serviço para você, você tá acompanhando. E eu não acho ruim do cliente estar acompanhando. E geralmente, quando o cliente não tá acompanhando, eu filmo, eu tiro foto para mostrar para ele, ó, a situação que tá e tal, assim, assim. É o que eu falei, a transparência. E isso agrega valor e é bom para o cliente. Cria esse vínculo de confiança. E é o que eu também falo para a turma, né? Que eu não tenho cliente, eu tenho amigos. Porque, acima de tudo, a gente tem que ter uma amizade. A partir do momento que você tem essa confiança, vira amizade. Entendeu? O que eu tava falando mesmo? Meu Deus, A partir do momento que você tem essa confiança, vira Isso, amizade. Da confiança. Então, é isso que a gente tem que dar seguimento e não pode se perder. Então, se eu tô prestando um serviço para você e eu pego o celular, pô, você tem que carregar, você tem que fazer uma linha e tal, não sei o que, eu tô aqui no celular e tal. Às vezes o cliente fica incomodado e eu concordo. Então, eu falo, se você quiser, a gente pode fechar uma consultoria de 1 hora, 2 horas. Você levanta tudo que você tem de dúvida, eu vou ligar meu computador aqui, a gente vai fazer um bate-papo e eu vou te instruindo. Às vezes acontece um exemplo, inclusive bastante cliente está fazendo isso aí agora, da questão do diagnóstico remoto. O cliente está lá no litoral. Pô, eu preciso que você venha aqui e tal, eu tô com um problema de desconforto na troca de marcha do meu OptiCruise. Nossa, eu tô com a agenda lotada, só tem agenda para daqui 15 dias. Pô, mas e agora eu preciso viajar e tal. Aí ele fala, pô, mas você tem um computador ou tem algum parceiro que tenha um aparelho de diagnóstico? Ele conecta e eu faço a calibragem do câmbio dele daqui. Remotamente? Remotamente. Então, isso nós estamos falando, uma calibragem de câmbio, mas às vezes eu consigo fazer um diagnóstico de injeção, um diagnóstico de ar, dependendo do sistema que está com problema, é claro, eu vou precisar da intervenção de um mecânico lá. Um exemplo, pô, tô com um problema aqui tá me dando baixa pressão no sistema do SCR. Pô, provavelmente é sujeira no tanque, pescador, bomba e tal, não sei o que. Vai lá no pré-filtro, preciso que você vá lá. Eu vou te mandar uma foto, a gente chama de chamada de vídeo, vai lá, desmonta ali e tal, tira o pré-filtro. Ah, tem sujeira. Beleza, vai lá, limpa, monta e eu aciono o comando aqui. Pô, subiu a pressão. Ok, vou colocar para fazer a desvalidação.
resolveu o problema. Eu não fui lá e ele vai me pagar por hora naquele tempo daquela consultoria que eu prestei para ele. Excelente. SCR aí pra galera de casa que talvez não conheça, é o famoso Arla? É, o famoso Arla. Esse daí dá problema, né? Dá problema também, muito problema em ônibus ou é Dá, mais segmentado em caminhão? dá porque assim, ó, nos Euro 6 tá dando pouquíssimos problemas. Não vou dizer que pouquíssimos, mas bem menos que o Euro 5. O Euro 5, ele tem uma característica, no ônibus, no caso, porque a chave geral fica no painel. E o que não sei se você sabe, talvez sim, mas quando você desliga o contato, o sistema ele fica funcionando, né, fazendo toda a limpeza do sistema, porque o ar ele não pode ficar parado. Se você desliga a chave geral, não é feito esse sistema, não é feita essa limpeza no sistema. E o que acontece? Ele cristaliza no bico. Cristalizou no bico, o carro vai rodar. Na hora que ele precisar injetar, ele detecta que a pressão de ar está alta, pá, num Euro 5 ele corta 40% da potência. Aí já deu problema. Aí numa situação dessa, eu ia falar pra ele, vai lá, arranca o bico e tal, limpa o bico e tal, vou fazer o teste 1, 2, 3 aqui, vou te liberar. Já no Euro 6, ele dá bastante problema com questão de impureza. É claro, é o que a gente tá falando, né? Desde o começo, o sistema vai evoluindo. Então ele é mais sensível à impureza, porém ele tem pré-filtro, ele tem a peneira no pescador do Arla, ele tem o próprio filtro da bomba, ele tem pré-filtro na própria dosadora. Então qualquer alteraçãozinha ele vai lá e corta. E, infelizmente esse Euro 6 ele limita a velocidade a 20 por hora. Então é ter um cuidado na parte de abastecimento, qualidade do Arla, que é talvez um dos pontos que mais pega. No caso do ônibus, não vou dizer 100%, mas é um pouco mais tranquilo, porque geralmente compra de fornecedores confiáveis e abastece somente na garagem. Não vou dizer que são todas, porque vamos supor, pô, eu tenho uma garagem aqui em São Paulo, tenho outra em BH. Então combustível Arla que eu tô indo, dá para eu ir lá, abastecer na minha garagem diesel e abastecer o Arla e voltar. Então ele fica, vamos dizer assim, um pouco mais livre de agentes externos, de contaminação. Não que não possa acontecer, porque sempre fica aquela cristalizadinha ali, você acaba na hora de abastecer e cai para dentro, uma sujeira na tampa, coisa do tipo. Então tem que ter todo um cuidado quanto a isso daí. Todo cuidado contra esse sistema E questão de impureza, de sujeira. Uhum. Esse é o principal fator de problema que dá no sistema SCR. Isso, no caso do Euro 6. No Euro 5, como vamos dizer assim, ele foi lançado em 2012, a gente já tá meio que calejado, né? No caso do Scania, é tipo, um sensor de inox ele vai durar 5 anos, com muita sorte 6. Só que, é uma peça que tem um valor considerável. Então, pô, e agora? Troca, não troca e tal, não sei o quê. Tem produtos aí com valores um pouco mais acessíveis, mas, a durabilidade é o que eu sempre falo pra turma. Vai ligado no módulo, vai no genuíno. Pô, rodou 5 anos, a peça se pagou, você não teve dor de cabeça. Excelente, sabe? Excelente. Hélio, eu tenho uma pergunta. Quando você iniciou essa entrevista, esse podcast aqui, você falou que sempre iniciou com seu pai, assim, vocês discutiam. Uhum. É seu pai a sua grande inspiração? Sim, claro, sempre foi. Falar do meu pai é fácil. Como é o nome dele? É o Mr. M, que é o mago da elétrica. O mago da elétrica. É o mágico, ele não tem igual. Meu pai era muito bom, hoje ele tá aposentado, ele vai ver isso aqui também. Um abraço, pai, pra você. Mas meu pai sempre foi a grande inspiração, né? Sempre que eu falo isso pra ele chora, eu choro e é complicado, né? Até a voz fica embargada. Mas você ter como uma inspiração dentro de casa o seu próprio pai daquela área, porque às vezes o cara ele gosta de carro, mas ele não tem uma inspiração dentro de casa. Eu vi aquilo dali. Então você vai pegando gosto, você vai aprendendo, vai evoluindo. É tão tal que eu me lembro, na própria Codema, quando eu virei encarregado, eu lembrei que quando eu tinha 10 anos de idade, em cima da sala dos encarregados, eu subi. Em cima dessa sala eu olhava aquele corredorzão assim, moleque, eu lembro, 112, 113 e tal. E quando eu virei encarregado, eu subi naquele mesmo lugar e olhei e falei, caramba, olha onde que eu tô hoje, olha onde que eu cheguei. E isso graças ao meu pai, sabe? Que aquele negócio, pô, hoje eu tô com 40 anos, isso começou quando eu tinha 10 anos. Então, sabe, muita gente que inclusive tá lá até hoje me conhece desde molequinho, desde pequeno. Então é aquele negócio, eu faço o que eu amo, eu falo isso de boca cheia. Eu faço o que eu amo, é claro, o dinheiro vem como consequência, mas tudo quando você põe amor, fica diferente, sabe? É gratificante. Eu mesmo, quando eu pego um problema, eu não paro para almoçar. Às vezes eu não vou nem para casa. Eu vou resolver, fico ali, no frio, na chuva, na água e tal.
vou resolver, porque eu me comprometi com o cliente que eu vou entregar, e eu vou entregar. Só não vou entregar se de repente eu não tenho um componente, não tenho uma peça. Mas isso é uma coisa que vem de mim, vem de família. Meu pai era muito empenhado. Meu pai, quando pegava para fazer uma coisa, era da mesma forma. Enquanto não terminar, ele não para. E, falar do meu pai é complicado, né? Ele e sempre será a minha inspiração. É muito bom ouvir isso, é muito bom ouvir isso daí. E seu pai hoje ele não trabalha mais com Não, mecânico, não. tá aposentado. Agora ele Mr. tá M agora aposentou a máscara. Agora ele aposentou a máscara, agora tá só curtindo a vida e tá certo, né, meu? Já há muitos anos de serviço prestado, com excelência e tal. Chega a hora que o Batman tem que tirar a capa, né? Não, mas essa parte da história é muito bonita. Você subiu aos 10 anos. Naquele mesmo local eu olhava aquele corredorzão cheio de 112, 113. E anos depois eu subi naquele mesmo local sendo encarregado e responsável pelaquela oficina. Sabe? Se eu olhar assim, falar, caramba, onde eu cheguei? Na né? mesma oficina. Na lá mesma em Guarulhos. oficina. Lá em Guarulhos. Lá em Guarulhos. Lá em Guarulhos. Aham. Figuras históricas tem naquela Guarulhos, né? Ali tem, né, meu? Ali são histórias, pessoas, personagens, amizades. Ali, meu, isso é louco. Eu sou suspeito a falar, eu gosto muito da empresa, das pessoas. Mas, infelizmente, o ciclo se finalizou e a gente teve que seguir uma nova carreira, né? Ciclo se encerra, mas Isso. histórias e memórias ficam. Sim, meu. Continua a amizade, eu sempre que eu passo, meu, eu mostro pra minha filha, pô, já trabalhei ali e tal. Sabe, meu, eu tenho orgulho disso daí. Continuo com contato com as pessoas, amizade, inclusive pessoas dentro da própria fábrica, sabe? Porque querendo ou não, não é porque de repente eu saí de lá que, meu, pô, eu tenho que cortar o vínculo. Não, é bacana isso daí. É ótimo, tem um cara lá que tem a mesma ascendência italiana que você. Não, aquilo ali não, meu. Aquilo ali é do Paraguai, deve ser da Colômbia, alguma coisa assim. A família dele não tem brasão, a minha tem, ele sabe disso, hein? De quem é que nós estamos falando? Luciano Arizo Velasco. Eita, nós, ele insiste que é italiano. Ele insiste que é italiano, Não. o sobrenome. Mas é só procura no Google aí quem que tem um brasão da Itália. Uma vez eu fui na Itália, eu não encontrei aquele sobrenome lá em nenhuma rua. Eu falei pra ele, não, a gente tem rua, tem brasão, ele não tem, mas ele insiste, né? Ele insiste. É italiano da Shopee. É o italiano da Shopee. O italiano. Tinha um rapaz lá, também eu lembro dessa Codema, passei um tempo lá, tinha um rapaz lá, meio brabo, um tal de Lambari. Rapaz, não fala nesse homem não, você é doido. Meu Deus do céu, eu lembro que ele ia... Eu falo, né, que a gente fala da questão da amizade em casa. Minha mãe, hoje infelizmente não tenho ela, já faleceu, mas era a única pessoa que chamava ele de Lambari. E ele não se irritava. Ele só ficava assim, eu parecia um baiacu. Inchava, mas não falava nada. Agora vai outro. Nossa, meu, bravo demais. Atenção, Roberto Nobre da Costa, você vai ver esse vídeo, você vai xingar a gente, que é natural. Não, é normal, já consigo até ver a cara dele. Eu já consigo ver sua cara já. Mas faz parte. Um abraço para você aí, um abraço para Luciano todos também. os amigos que ficaram lá. Hélio, você que é mecânico e é apaixonado pela profissão, dá para ver da maneira que você fala, é apaixonado. A gente tá vendo hoje uma escassez de mecânicos e de técnicos em diagnóstico, técnicos eletricistas. Uhum. Você, com a sua experiência desde lá do Lacoste, desde o Lacoste, a que você atribui essa falta, essa escassez de mecânico? Na minha visão, eu acho que assim, hoje talvez o pessoal tá fugindo mais do serviço braçal. Talvez, do braçal na maneira geral, né? Na maneira geral, porque é como eu falei pra você, pô, seja um motorista, seja um pedreiro, um pintor, um borracheiro, um eletricista, um especialista em diagnóstico, não se acha mais. Você pega até, às vezes, em escola técnica, é difícil. A gente mesmo, na época, a gente contratava o pessoal, às vezes, como menor aprendiz ou estagiário mesmo, se ficou 1 ou 2 foi muito, e depois saiu. Só que tem um grande problema, às vezes tem aquele cara, e eu também não vou criticar ele. Às vezes, o cara tá ali, ele acha que ele aprendeu. O que ele faz? Pô, agora eu vou colocar meu computadorzinho embaixo do braço e vou correr atrás do meu. Até o ok, mas não é assim. Não é assim. A gente, para estar trabalhando hoje na manutenção aqui fora da rede, a gente, tem que ter um nome, é como falei, pô, a gente tem que ser profissional, transparente e tal. E não tô dizendo que a pessoa que tá entrando nesse ramo não seja, mas tem que ter esse histórico, o cliente tem que confiar, porque ele não vai estar largando uma máquina de mais de R$1 milhão na mão de uma pessoa que talvez não tenha tanto conhecimento. Só que hoje, com a internet, muita gente às vezes está partindo para o mundo digital. O cara às vezes quer ser um influencer, ele quer ser um youtuber, ele quer ser um TikTok, e tudo bem, ok.
Só que hoje, infelizmente, não se acha mais mecânico. Até se você pegar, pô, eu quero pegar o meu filho e pôr. Nossa, mas a unha preta, mais não sei o que e tal. Não é assim, né? Mas é uma triste realidade, mas infelizmente não se acha mais. Algumas oficinas aí do mercado, inclusive, tem uma remuneração bacana para o mercado para ver se atrai. E mesmo assim não encontra. Você fala, pô, mas é a questão da remuneração. Dependendo do local, a gente sabe, do estado, da cidade, a remuneração é diferente, mas mesmo às vezes pagando um salário, vamos dizer assim, um pouco mais atrativo, também não vem. E quando vem, o cara fala, pô, eu sou um ET da mecânica, pô, eu turbino disco voador, eu faço isso. Só que na hora que você coloca o cara para fazer aquilo, ele não faz metade daquilo que ele falou pra gente que fazia. Então a gente tá refém disso. Então, o que é? Às vezes, o que eu até aconselho, quem tem sua própria oficina, concessionária de qualquer tipo de marca, invistam na sua mão de obra interna. Pô, se você tem lá, talvez, um mecânico 1, pô, o cara tá iniciando, o mecânico 1, pô, dá treinamento pro pessoal, vê se o cara tá interessado, vai medindo os índices dele, pô, a produtividade, vê como que tá saindo os serviços dele, se ele tem interesse ou não, porque tem cara que ele tá ali. Hoje, se amanhã ele aparece uma outra oportunidade para ganhar R$ 300 a mais, ele vai. Hoje tá muito assim. Então é complicado. Pô, mas eu vou ficar refém da mão de obra? Talvez não. Mas a gente, talvez uma das soluções hoje mais, como que eu posso dizer, mais próxima, seria investir na própria mão de obra interna e desenvolver essas pessoas. Desenvolver a própria mão de obra interna. A mão de obra interna. Uhum. Excelente, Hélio. Excelente. Dos desafios, você teve um período aí que foi consultor, você teve um período mais comercial. Isso. E hoje você mistura os dois, você tem um período, você é mais técnico comercial. Você teve o desafio nesse momento aí, você saiu do CLT para empreender. Uhum. Foi fácil, como foi desafiador no início? Ou por fazer o que gosta, foi mais fácil para você? Inicialmente eu não ia, eu até tinha algumas propostas para ser CLT. Só que, nossa, graças a Deus, é o que eu falo, não tenho cliente, eu tenho amigos. Então muita gente, fazia proposta ou muitos, abre sua empresa, vai dar certo, vai ter serviço, vai ter demanda, vai. Aí sabe, porque quando eu saí eu fiquei chateado, fica triste, porque o meu sonho era, desde moleque, era terminar lá. Infelizmente não foi dessa forma que se seguiu. Mas eu, por ser fã da marca, nossa, eu queria muito ficar lá. Infelizmente não pude. Só que, nossa, eu vou falar pra você. Hoje, mano, sei lá, me falta até palavras do que dizer contra esse tipo de situação. Porque hoje você... Não, porque eu lembro dos amigos, de situações, monta, vai... E eu ficava, será que vai dar certo? Porque, pô, você tem a família, você tem as contas, porque, tipo, hoje eu tenho R$ 1. E se amanhã não tiver R$ 1? E se depois de amanhã não tiver R$ 1? Você fala, puta, e agora? Aí você vai consumir o que você não tem. Mas aí eu fui, com a ajuda dos amigos e tal, um aqui, outro lá. Graças a Deus, tô bem. Assim, tem campo para expandir, mas infelizmente, devido a essa escassez de mão de obra, a gente não consegue. Mas no começo foi difícil, mas como eu já tinha diversos contatos, já tinha relacionamentos com o cliente, foi, vamos dizer assim, desafiador, mas hoje se tornou mais tranquilo. Hoje tá mais tranquilo essa fase. Isso. A Scantec hoje tá sólida, tá consolidada. Sim, tá sólida, graças a Deus. Trabalhamos com agendamento. Assim, às vezes eu tô 15, 20 dias para frente já com serviços agendados. Alguns clientes conseguem esperar, outros não. E eu entendo. E é aquele negócio, né? Aqui fora a gente fala que a gente sempre tem parceiros, então não tem o concorrente. Pô, a Scantec não consegue atender. Pô, eu vou passar para sua empresa. E ele vai lá, ele faz o serviço, ele me pergunta quanto ele deve cobrar, porque, tem uma tratativa. Pô, você cobra do cara, depois a gente acerta. E não é que o cara talvez vai tomar um cliente, porque, se o cliente tem um relacionamento com você, ele vai continuar com você. Eu mandei porque, tipo, eu não queria deixar ele na mão. Eu não posso ir, porque talvez eu esteja viajando, mas eu mando uma outra pessoa ir no local para atender. E essa pessoa vai designada ali pela Scantec. Isso. Além de ônibus e de caminhão, você também mexe com motor marítimo. Sim, hoje não tenho tanta demanda para isso daí, mas é um segmento talvez que deveria ser melhor explorado.
Eu digo o melhor explorado na parte boa da palavra. Por quê? Você imagina que, é como a gente falou, tem o ônibus, tem o caminhão e tem essa parte, pô, é um motor industrial, é um motor de um barco, é um compressor de ar. E às vezes a manutenção desses equipamentos não são feitos da forma correta. Só vai aparecer na hora que desbielou, na hora que deu um problema, na hora que estragou um injetor, porque às vezes você pega lá um gerador que você deixou na obra. O cara que vai abastecer, às vezes, é um cara que tá tomando conta, às vezes o guardinha ali da obra, ele vai lá abastecer o diesel, se tá com terra, se não tá, se tá com água, qual que é a qualidade. É a hora que vai dando problema, vai gerando alarme, meu, vai lá, reseta de novo, vai lá, reseta de novo, até a hora que o boom. É a mesma coisa, você vai mexer com um barco. Vai mexer com um barco, você imagina, você fazer uma manutenção meia boca e o carro tá lá, o barco tá lá no meio do mar lá e dá algum problema. Lá na Praia de Santos. Então é complicado. É um nicho também que eu acho que tem um campo bacana para ser explorado, mas é pouco explorado. Exatamente. Galera de casa, eu falei que a conversa ia ser muito boa, muito produtiva. Muito produtiva. Estamos caminhando para o final. Hélio, deixe sua mensagem aí para a galera de casa aí, pro seu pai também que deve estar assistindo. Falar, assim como eu, não desista dos seus sonhos, siga a sua inspiração, seja transparente, e faça tudo com amor e tenha fé em Deus. Porque sem ele a gente não é nada. Isso me lembra muito, para encerrar, uma frase do velho e bom e inesquecível Ayrton Senna. Seja quem você for, seja qual a posição que você ocupe, do grau mais alto ao grau mais baixo, sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma forma, você chega lá. Muito obrigado a todos vocês que assistiram mais esse episódio do nosso podcast. Um abraço a todos vocês aí em casa. Curta, compartilhe e contrate a Scantec aí para resolver o problema do seu ônibus ou do seu caminhão. Abraço a todos.